Obrigada. Bom, pessoal, vamos seguir aqui. Esse painel foi muito, muito, muito inspirador, mas agora a gente tem um painel com duas mulheres incríveis, que a gente chamou de o melhor momento para aprender sobre dinheiro é antes de precisar dele. Então, nesse painel, a gente vai discutir por que a educação financeira deve começar cedo e como decisões tomadas ainda na juventude podem transformar o futuro profissional e patrimonial de uma geração inteira. A conversa vai trazer reflexões práticas sobre hábitos, escolhas e mentalidade que ajudam a construir segurança e liberdade ao longo do tempo, mostrando que entender de dinheiro não é algo para depois, mas um passo essencial para quem quer fazer boas escolhas desde já. Então, nesse painel, a gente vai ter a Maria Helena Valho, CEO do Women Invest. Ela é fundadora, além de CEO, que é o principal ecossistema de inteligência financeira para mulheres no Brasil. Com 40 anos de atuação no mercado financeiro brasileiro e internacional, ela é formada em administração de empresas pela FGV. Ela iniciou a carreira em instituições internacionais como a Equibank, ING e Industries, com passagens por São Paulo, Pittsburgh e Nova York. Ao longo dos anos, ocupou posições de destaque em bancos como a ABN AMRO e Standard Chartered, onde atuou em Londres, desenvolvendo forte interlocução entre o mercado brasileiro e investidores globais. Aos 31 anos, ela se tornou diretora da área internacional do Banco BMG e, posteriormente, Managing Director do grupo austríaco Superfund na América Latina, sendo a única mulher e única latino-americana no Conselho Executivo Global da empresa. Depois de décadas atendendo investidores institucionais e atuando com gestão de recursos, mercado de capitais e produtos estruturados, ela fundou, em 2019, o Women Invest com o propósito de democratizar o acesso ao conhecimento financeiro. O Women Invest é quase que uma irmã do Zen Invest. O que começou como uma iniciativa educacional rapidamente se transformou em um ecossistema que hoje impacta milhares de mulheres, ajudando a assumir o controle do próprio patrimônio com mais autonomia, confiança e visão de longo prazo. Ela também é sócia da VG4, consultoria de investimento, e do próprio Zen Invest. Além de tudo isso, ela é detentora da medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo por reconhecimento à sua trajetória. Junto com ela estará a Marina de Carvalho Naime, que é gerente de projetos educacionais na B3. Ela lidera projetos que transformam temas complexos do mercado financeiro em experiências de aprendizagem claras, acessíveis e relevantes, alcançando milhões de pessoas por meio de plataformas digitais, cursos, eventos e programas educacionais em parceria com diferentes instituições. Então, são duas mulheres incríveis, maravilhosas, que vão ensinar muito para a gente. Vem para o palco. Oi, gente, boa tarde. Eu peguei isso aqui porque todo evento eu esqueço de fazer. Esse que eu fiz, ninguém está usando. Então, eu vou pegar aqui. Obrigada. Muito obrigada, Marina, por estar aqui. O Rafa deu um pedacinho do tempo aqui do Summit para a gente, esse assunto tão importante. Então, achei mais do que adequado convidar a Marina para sentar aqui comigo, porque eles, de fato, fazem um trabalho muito importante na B3. A gente chega até a achar que a B3 é uma instituição assim, sem filantrópica, sem fins lucrativos, de tanto que é esse trabalho importante que eles fazem. Então, antes de começar com as perguntas, eu não sei se você quer falar alguma coisa, mas o meu recado aqui para todos os jovens: aprendam sobre investimentos. Eu estou muito focada na mulher, né? E não é um foco na mulher que trabalha no mercado financeiro, na mulher que é médica, na mulher que é advogada, na mulher que é dona de casa, seja lá o que for, porque não adianta. Eu, há anos, há décadas, já escuto muito falar de protagonismo da mulher, a gente levanta a voz e fala: quero mandar, eu quero decidir. Não adianta, gente, não existe
a gente mandar em nada, a gente tomar decisão nenhuma, sentar na direção das nossas, tentar sentar na direção das nossas vidas, se a gente não entender sobre dinheiro e cuidar do nosso dinheiro. Isso é fundamental. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e obrigada por todos estarem aqui. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês conversando hoje. Acho que só complementando, já começando complementando a Maria Helena, né? Acho que, como a Maria Helena falou, as mulheres são, né, estão no mercado financeiro, são médicas, são dentistas, e acho que você ser investidora também é algo indissociável, né, do seu papel como cidadão. Todo mundo, querendo ou não, é obrigado a usar o dinheiro, a conhecer o que é o dinheiro, né, a viver em função também, entre outras coisas, também do dinheiro. Então, você se tornar um investidor, uma investidora, faz parte do seu papel como cidadão, como ser humano. Então, é indissociável. E acho que o papel da Bolsa é muito esse. Você conhecer sobre finanças pessoais, conhecer sobre investimento e saber lidar bem com o seu dinheiro e ter um futuro financeiro tranquilo é indispensável para você como ser humano. É lembrar todo mundo que nós mulheres vivemos mais que os homens, né? Então, exatamente. Isso é bastante importante. Quando eu falei com a Marina para a gente fazer esse painel, ela na hora sugeriu um tema que é esse que está aqui, né? Então a pergunta é: por que você diz sempre que o melhor momento para aprender sobre o dinheiro é antes de precisar dele? Eu sei a resposta no seguinte sentido: eu tenho 61 anos de idade, então já passei por situações que mostraram isso. Mas explica para a gente, Marina, por favor. Acho que você aprender sobre dinheiro é fundamental quando você não precisa do dinheiro, né? Quando o dinheiro quando você tem alguém que sustenta você, quando você tem pais, quando tem familiares que sustentam você, você é um estudante e ele não é uma preocupação na sua vida. Então, você conhecer a função do dinheiro, conhecer sobre taxa de juros, conhecer sobre inflação, entender o papel do dólar, o papel do câmbio no mercado, isso é importante. E você fazer isso quando o dinheiro ainda não é algo que você tem como no seu dia a dia, quando você ainda não tem um salário, quando tem alguém que paga as suas contas, é importante porque a sua relação já começa diferente com o dinheiro. Então, você já estabelece uma relação saudável com ele e, a partir do momento que você está trabalhando, você tem o seu estágio, você tem o seu primeiro salário, você já conhece a dinâmica do mercado e você já sabe como isso funciona, né? Se você faz ao contrário, se você não conhece, né, a dinâmica do mercado e você começa a trabalhar e você se vê numa situação onde você precisa ali fazer um empréstimo, onde você não consegue conciliar suas contas, você vai agir no automático. E grandes chances de você fazer coisa errada, de você fazer bobagem e depois se colocar numa situação onde você muitas vezes vai ter muita dificuldade para sair, né? Então, o momento que vocês estão agora, né, vocês estão estudando, muitas vezes ainda tem um familiar, tem um pai, uma mãe cuidando das finanças para vocês, é o momento ideal para vocês conhecerem dinheiro. E, gente, parece trivial. Não, eu sei o que é inflação. Mas é importante que vocês conheçam. Eu sei o que, eu vejo lá o cupom, a taxa Selic subiu, caiu, isso aí não faz diferença na minha vida. Faz sim. Então, você conhecer como essa dinâmica do mercado funciona é fundamental nesse momento em que vocês estão. Lembrando que assim, é fácil fazer o paralelo com saúde. Quando a gente é jovem, não vou nem falar de saúde, eu vou falar de beleza, né? Quando a gente é jovem, é tudo durinho, tudo firme, né? Quem que foi aqui? A Patrícia falou do BTG. Ela malha, ela tem 22 anos, nem precisa, porque já tem 22 anos. Então, é mais ou menos isso, né? A gente acha que não precisa e muita gente fala... maioria. A Denise já me escutou falar isso. A vida é curta. Não, vou contar um segredo para vocês. A vida não é curta, a vida é longa e ela está ficando mais longa ainda. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que foi lá no escritório e ela falou assim, sabe o que me falaram, Maria Helena? Que os homens estão morrendo mais tarde e as mulheres não morrem mais. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A minha avó tem 102 anos, vai fazer 103 esse ano. Está muito bem fisicamente e psicologicamente, né? Então, assim, se eu tenho uma avó com 103, né, onde vai chegar o meu filho que tem a idade de vocês hoje? Pois é, e para isso você precisa de dinheiro. Não tem jeito. Né? Precisa de dinheiro para conseguir chegar em termos de saúde, de bem-estar, porque quem acha que psicológico não afeta a saúde, afeta. A conta vem. Não, se você está infeliz, se tem alguma coisa errada e você acha que isso não vai afetar a tua saúde, afeta sim em algum momento. É que nem você não lidar direito com o seu dinheiro. Você acha, não, estou bem, estou ganhando bem, está legal, a vida é longa, as coisas mudam e o dinheiro tem que te segurar bem por toda a sua vida. Então, essa é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Então, indo nessa linha...
Vamos falar de coisa prática. Como é que é, Marina? Como é que funciona? O que muda se eu começar cedo? Eu até hoje de manhã entrei no site do Tesouro Direto para fazer uma simulação para falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Então, eu gosto muito do Tesouro Direto, acho que é um produto muito bom não é uma recomendação de investimento, mas é um produto excelente para quem quer conhecer o mercado financeiro e quer entender como... Mas eu posso fazer recomendação. Eu posso, e é muito legal o Tesouro Direto. A gente tem um país com taxas de juros altíssimas. Vou até fazer, numa gravação que eu fiz com a Cris lá na B3, as pessoas acham que o risco da poupança é o mesmo risco do Tesouro Direto. Ou melhor, é melhor do que o risco do Tesouro Direto. Não, o risco da poupança é pior que o risco do Tesouro Direto. No Tesouro Direto, quem deve é o governo. Na poupança, quem deve é a instituição financeira. Então, eu posso fazer a propaganda. Então, e para quem tem mais tempo de vida, né, como eu, por exemplo, a gente viu o que aconteceu muitos anos atrás, né, do confisco da poupança. Então, assim, tem uma história também por trás disso. Mas, assim, eu acabei fazendo até, trouxe aqui na minha colinha, para contar um pouco para vocês do poder dos juros compostos ao longo do tempo e como vocês podem aproveitar a idade que vocês têm hoje, né, para usar. Eu não tenho mais 50, 60 anos, né, à minha disposição aí para fazer o meu patrimônio crescer, mas vocês têm. E vocês têm, com pouco dinheiro, vocês podem começar a investir no Tesouro Direto, por exemplo, e entender como o seu patrimônio pode crescer ao longo dos anos se você tiver consistência, que acho que a palavra é essa, consistência nos seus investimentos. Então, eu peguei aqui, hoje de manhã, um Tesouro IPCA 2050, né, que ele vence em 2050, então temos um tempinho aqui, 24 anos pela frente, e ele está pagando hoje, esse título está pagando IPCA, que é a inflação, mais 6,87. Então, está com uma taxa aí bem atrativa, né, para a gente. Se você colocar R$1.000 hoje nesse produto e você deixar ele até 2050, pus e esqueci, não vou mais olhar esse produto. Então, lá no final de abril de 2050, você vai receber automaticamente esse dinheiro. Você vai ter cerca de R$12.600. Né? Se você fizer uma outra simulação aqui, até fiz uma outra simulação que acho que pode ser legal também. Deixa eu pegar aqui. Se você colocar R$100 todo mês, então assim, eu tenho uma disciplina para colocar R$100, pegar R$100 do dinheiro que eu ganho hoje e colocar no Tesouro Selic, por exemplo. Vamos fazer essa mesma conta. Você colocou todo mês R$100 lá durante 20 anos no Tesouro Selic. Então, a gente está assumindo aqui uma taxa mais ou menos de 0,8 ao mês, né? Então, não vai ser sempre assim. Mas você vai ter investido R$24.000. Só que você, no final, vai ter por mais de R$50.000, vai ter por volta de R$70.000 aí de patrimônio depois de 20 anos. Então, assim, você vê que num cenário, num cenário de 10 anos, por exemplo, você acaba ganhando pouca coisa. Só que num cenário de 20 anos, você consegue multiplicar muito mais esse dinheiro, que é o poder dos juros compostos. Então, é juros sobre juros em cima daquele dinheiro que você já tá rendendo. Né? Então, acho que o recado começa cedo. Né? Começa com um pouquinho, começa cedo, experimenta o mercado, entende se esse é o produto para você. Comecei com o Tesouro Direto. Não, estou demorando muito, né? Quero arriscar mais, vou pensar em outros produtos. Mas é sempre, acho que o recado importante começa com pouco, começa cedo e tenha consistência. Né? Tenha paciência, porque esse dinheiro vai ter frutos lá na frente. Tem que começar. Eu estava pensando aqui, a Maria estava falando de 20 anos, de 25 anos. Eu lembro, vocês vão dar risada, porque é ridículo o que eu vou falar, mas quando eu tinha a idade de vocês, eu pensava assim, eu mesmo, todos os meus amigos, né? Quantos anos a gente vai ter na virada do milênio? Gente, faz 26 anos que aconteceu a virada do milênio. Não, é verdade, o tempo faz assim, é tudo muito rápido. Só que a boa notícia é que o tempo passa rápido. Se você pega esse dinheiro e põe lá e esquece dele, que seja... Poxa, ele vai trabalhar por você. O Rafa abriu este congresso falando que o que vocês têm de mais importante, e ele abre todos os congressos falando isso, é o tempo. É o tempo. Aproveitem isso, aproveitem. Vai lá, primeiro tem que juntar, vai juntando, vai ganhando. A Adriana falou isso no começo do congresso também. A gente tem que cuidar disso. E a gente está num país de altas taxas de juros. Isso é muito bom. A gente tem que tirar proveito disso. A hora que você vai e faz essas contas, pena que a gente não colocou aqui, mas assim, você pega esses números que a Marina falou e projeta de verdade, é impressionante, né? É uma coisa que
faz muita diferença. A gente está aqui com um tempo super apertado, obviamente, né? Como o painel da mãe do Rafael, a gente perdeu aqui um tempinho, tiraram da gente o tempinho aqui do palco. Então, eu já vou direto pedir para a Marina falar o seguinte, quando ela me mandou essa pergunta, eu falei, não é possível, você não tem 50 anos. Mas eu descobri que ela tem. Então, se você, né, falasse para a Marina, de 30 anos atrás, se fosse dar um conselho, que é o que a gente tem aqui, né? Geração Z vai de 95 a 2010, então a gente tem essa turma aqui, 20 anos, na média. O que você falaria? Acho que o primeiro conselho que eu daria para mim mesma é use o seu tempo livre para conhecer, para explorar possibilidades, para explorar suas curiosidades com outras coisas que podem não estar relacionadas ao que você quer fazer, porque você pode ser outras coisas, né? Então, eu vou trazer o meu caso. Eu sou formada em hotelaria, gente, então não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Mas acho que você ter curiosidade de conhecer outras áreas, de conhecer outras profissões, de conhecer outros mercados, de viajar, isso é super importante, vocês usarem o tempo livre que vocês têm hoje. Eu sei que muita gente não tem, como a estagiária ali da outra speaker lá do BTG, mas assim, o tempo livre que vocês tiverem, aproveitem para conhecer outras coisas, para descobrir outras paixões que vocês têm, porque isso pode se tornar lá no futuro uma nova profissão para vocês, né? Então, uma coisa que eu ouço de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Ana Leone, da Planejar, ela falou, Marina, tenha sempre um plano B na sua carteira, né? E porque esse plano B, em algum momento, ele pode virar um plano A. Então, acho que o que eu deixaria para vocês é isso. Tenham curiosidade, aprendam. E outra coisa comecem a investir cedo, comecem com pouco, mas tenham um objetivo para esse dinheiro. Então, você guardar dinheiro loucamente, sem entender o que você quer fazer com ele no futuro, também não tem muito propósito. Você tem que ter propósito para isso. Então, invista, eu quero comprar um carro, eu consigo esperar 5 anos para comprar um carro, não quero entrar num consórcio, não quero fazer um financiamento, quero colocar um dinheiro num investimento onde eu possa comprar um carro à vista daqui 5, 6 anos. Então, tem um objetivo para esse dinheiro. Então, assim, eu, durante muito tempo, guardei dinheiro sem saber o que eu estava fazendo com ele, né? E aí, você, sem um objetivo, você não consegue escolher qual é a melhor opção para você. Que aí você olha ali naquele cardápio infinito que existe hoje de possibilidades. Então, tem Tesouro Direto, Renda Fixa, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, ETF, BDR. Você olha aquela sopa de letrinhas e você fala, meu Deus, né? O que eu vou fazer com isso? Acho que o produto da vez, vou unir do Unité, vou colocar esse aqui. Se você não tem um objetivo, você vai acabar fazendo esse tipo de coisa. Mas se você tem um objetivo muito claro, onde você quer chegar, quanto dinheiro você pretende ter daqui 10, 15, 20 anos, é muito mais fácil você ter disciplina para poder atingir esse objetivo. Acho que as duas dicas seriam essas. E acho que mais voltada para o profissional, se você me permite aí, claro. Maria Helena, eu até vou trazer um pouquinho para vocês. A gente teve anteontem lá na Bolsa, uma agência que veio fazer o download, que a gente chama daquela feira que existe em Austin. E vocês me perdoem se eu não estou falando o nome certo, SXSP, enfim. E o tema que foi falado lá foi muito inteligência artificial, né? E eles falaram que hoje, o jovem de hoje, acho que até um recado para vocês, porque isso me alarmou muito, e como eu comentei com vocês, eu tenho um filho de 19 anos que está na mesma fase de vocês, né? Que a grande maioria dos jovens hoje é muito introspectiva, está muito se relaciona demais com inteligência artificial, tem poucos amigos, sai pouco, né? Fora da universidade, está muito dentro de casa, jogando, fazendo arte, né, se conversando com uma inteligência artificial. Então, assim, o grande profissional do futuro vai ser aquele profissional que vai saber se relacionar, né? Que vai ter relações pessoais, vai saber se posicionar, vai ser comunicativo. Então, assim, também invistam nesse soft skill, que esse soft skill é importante. Então, isso foi alarmante para mim. Eu falei, poxa, ele até comentou que tem um aplicativo russo de inteligência artificial, que as pessoas namoram com uma inteligência artificial que tem 30 milhões de usuários no mundo. Eu falei, gente, mas quem são esses 30 milhões? São adolescentes, são a geração de vocês hoje que está se conectando com inteligência artificial e está deixando de viver a vida na rua, no mundo afora. Né? Então, acho que se eu tenho uma outra dica para dar para vocês aí com relação à carreira, mas à vida também, se conectem com as pessoas. Né? Acho que vocês já estão provando que tem um diferencial aqui de estar aqui nesse evento, né? De estar querendo escutar a gente, de estar conversando com a gente lá no stand, de estar vindo aqui tirar dúvidas. Acho que é esse o movimento que vocês têm que fazer. Né?
Gente, eu queria falar muito mais, eu já estou vendo o Rudolfo, eu prometi aqui. Não, você é a convidada, por isso que eu vou ficar quieta, né? Então, vocês têm que ir no Women Invest Summit, que vai ser dia 24 de setembro, a gente continua conversando lá e eu vou respeitar o horário. Aproveitem, muito obrigada por vocês estarem aqui. E vocês, tem muita gente que fala que o jovem, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Não é verdade, tá, gente? A vida tem vários bons momentos. Então, aprendam, estudem. Eu acho que é essa grande mensagem. Super obrigada. Obrigada, gente. E bom seguimos, evento. que tem muita coisa boa aí pela frente. Tchau, gente. Agora tudo parece fácil, mas quando eu comecei eu não tinha nem ideia. É pior do que eu lembrava. Vixe, isso não é nada. No meu primeiro dia eu tive que fazer uma apresentação e deu tudo errado. A gente começou a nossa marca tem uns 3 anos já. E olha só, a gente ainda tá crescendo, hein? Tá, mas você ainda tá morando com seus pais. Começos nunca são perfeitos. Por isso, agora é a hora perfeita para começar o que você quiser hoje e continuar evoluindo. Começa agora. Santander. Pessoal, boa tarde de novo. Tivemos uma pequena mudancinha aqui no nosso schedule. Então, agora a gente vai ter a palestra O que os grandes investidores entendem antes dos outros. A gente tem o prazer de chamar o Rudolf Geschliffner, espero que eu tenha falado certo, mas se não, ele pode me corrigir aqui. Ao longo de mais de 21 anos no mercado financeiro, sua trajetória profissional começou em 2003, com a atuação na tesouraria do Bank Boston, conta com passagens por diferentes áreas do Grupo Santander e atualmente é CEO do Santander Asset Management do Brasil. Em 2006, ingressou na ABN AMRO Asset para atuar na distribuição de fundos de investimentos. Em 2011, passou para a área de Private Banking do Santander e se tornou Chief Investment Officer. Está no Santander Asset Management desde 2017, onde liderou as equipes de produto, comercial, portfólio specialist e estratégia. Formado em administração, cursou Master in Financial Economics na FGV e também em Derivatives Market no BMNF pelo Instituto Educacional BMNF. Muito bem-vindo. Você acertou meu nome.